Esse encontro tem como objetivo aproximar os empresários associados ao Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba, da imprensa, facilitar o network e contribuir para a formação do conhecimento sobre o setor sucroalcooleiro do Estado. Além dos empresários das usinas de etanol e açúcar Paraíba, também estão presentes aqui empresários de Pernambuco, autoridades do governo da Paraíba, jornalistas dos principais veículos da capital, empresários ligados ao setor automotivo e de inovação. A senhora Juliana Coelho, da Stellantis, não poderá comparecer ao evento, pois cumpre agenda fora do país. O senhor João Irineu, diretor de compliance de produtos da Stellantis, uma das maiores corporações do setor automotivo global, estará presente e poderá interagir conosco de forma online. Do mesmo modo, estarão presentes também, de forma remota, o Dr. Plínio Nastari, diretor da Data Agro, o Dr. Ricardo Abreu, membro do Conselho da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, e o professor Gonçalo Pereira, diretor do Laboratório de Genômica da Unicamp. Este evento terá 2 painéis intitulados Inovação Aberta, o primeiro, e Sustentabilidade com Acessibilidade. Os jornalistas presentes podem ficar à vontade para fazerem perguntas, basta sinalizar com a mão para a organização da sequência. Após a apresentação dos painéis, será servido um coquetel no jardim da Casa Oficina para facilitar a interação e a confraternização entre os presentes. E agora, para dar início ao painel Inovação Aberta, gostaria de convidar o Dr. Edmundo Barbosa, presidente executivo do Sindalco Paraíba, que fará a mediação da mesa. Também gostaria de chamar o senhor Adeilton Pereira, representando a Casa Oficina e o Instituto Arca. E também convidar o senhor Gilvan Celso Cavalcante de Moraes Sobrinho, diretor-presidente da Miriri Alimentos e Bioenergia e presidente do Conselho do Sindalco Paraíba. Passo a palavra agora para o senhor Edmundo. O tema desse nosso encontro é como incentivar o uso do etanol nos carros flex. Eu peço ao Wagner a gentileza de colocar aquela segunda transparência que mostra o desafio lançado pela Stellantis. Quando a gente vê uma indústria de automóveis lançar um desafio de inovação aberta voltado para o etanol, isso nos dá um grande entusiasmo e uma grande esperança. E por isso estão aqui conosco hoje, estão já nos ouvindo, o nosso João Irineu, eu digo nosso porque tenho uma grande simpatia, um grande carinho por ele, que é diretor de compliance de produto da Stellantis. E nós vamos agora conhecer um pouquinho da história da inovação aberta através do Adeilton Pereira, que tem trazido uma enorme contribuição para o desenvolvimento empresarial. Eu tenho a honra de participar junto com ele do Farol do Desenvolvimento da Paraíba, uma iniciativa brilhante, assim como o Rui Dantas, que está aqui conosco, e outras pessoas aqui no sentido de promover. Aliás, esse exemplo, essa lembrança me veio de Pernambuco, através do Dr. Gilvan, que também tem uma iniciativa, participou de iniciativa semelhante em Pernambuco. Então, eu passo para o Adeilton para que ele possa contar um pouco para a gente a experiência dele. E lembrando que estarão aqui conosco, já está aqui o Eric Mello, que é diretor do Polo de Inovação da Embrapi, que tem já um relacionamento importante aqui com a Casa Oficina, e também estará aqui conosco o professor Euler,
diretor do outro polo de inovação. Então, para dar as boas-vindas aqui para todos, eu passo aqui a palavra para Adeildo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É uma grande satisfação recebê-los. Me sinto honrado em abrir as nossas portas aqui para receber um evento tão importante. Obrigado, Edmundo, pela gentileza de nos escolher, né, para sediar um espaço como esse. Eu queria brevemente falar um pouco da nossa atividade principal e em seguida eu vou falar mais sobre inovação. A minha história, eu até tenho um vídeo que daqui a pouco eu vou exibir aqui, um vídeo curto. Eu comecei a atividade empresarial como um pequeno marceneiro no fundo do quintal de casa, essa imagem bem caricata que todo mundo tem aí. E ao longo de 24 anos nós conseguimos algum sucesso aí, nada, né? Hoje nós temos essa loja aqui, que é a nossa marca premium, a marca que a gente vem trabalhando com maior valor agregado, mas nossa atividade mais forte é a nossa indústria, que fica no município de Santa Rita e que fornece hoje para 38 pontos de vendas em 7 estados do Nordeste. Além dessas lojas que são similares a essa daqui, que compram e revendem nosso produto, nós também temos vários clientes corporativos, como hotéis, construtoras em outros estados. A história da inovação, eu comentava ali há pouco, eu acho que ela começou em nós pela necessidade mesmo. Para sair lá da caverna, a gente tinha que realmente buscar algo novo, né? O ambiente em que eu fui criado era meio hostil mesmo, e era um ambiente que não dava para se acomodar, embora eu saiba que muita gente se acomoda também com essas dificuldades. E isso criou em nós uma motivação para buscar a melhoria, e a partir dos resultados que a gente foi obtendo, isso virou quase que um vício, de o tempo inteiro estar querendo algo mais. E também eu faço uma ressalva, que eu fiz ali há pouco, que, assim, juro a vocês, que não é por fama ou dinheiro, porque a mesma dedicação e vontade que a gente faz isso para o nosso negócio, eu me questionava, e por isso eu hoje falo com tranquilidade. É a mesma dedicação com a qual nós nos dedicamos a 3 projetos sociais que nós lideramos. Então, eu falo isso com a maior tranquilidade de que realmente ver o resultado do seu trabalho, da sua busca, a transformação que você faz em você, no seu time e no seu entorno a partir dessa mudança que você pode promover, ou provocar. E o Instituto Arca nasce disso. Nós adquirimos esse imóvel há 4 anos, passamos um tempo reformando e durante a reforma nós decidimos que ampliaríamos o espaço, construindo um pavimento a mais, que é esse onde nós estamos. E esse pavimento, além desse espaço que nós estamos aqui, esse auditório, aqui ao lado tem um espaço desse mesmo tamanho, que é um espaço de uso compartilhado, semelhante a um coworking, mas que isso tudo compõe o Instituto Arca de Inovação. É um instituto de inovação aberta que pretende realmente promover a inovação. Nós estamos desenhando 2 programas para rodarem aqui, um que já será lançado agora no dia 7 de dezembro, em parceria com a Station 83, que é uma aceleradora de startups, que está aqui representada por minha amiga Carol Candeia. Nós vamos lançar um programa de inovação aberta para empresas tradicionais como a minha, como a nossa. Nós vamos reunir 15 empresas dentro de um programa de um semestre, um programa de 6 meses que vai envolver diagnóstico, plano de inovação, hackathon, vai ter palestras, vai ter prova de conceito, e a ideia é que ao final, cada uma dessas 15 empresas participantes saiam sensibilizadas para a inovação. A gente não espera, óbvio, que ao final dos 6 meses elas saiam transformadas, mas que elas pelo menos percebam a importância e a necessidade de se abrirem para esse tema. E a gente, de outro lado, está ainda sendo finalizado um projeto realmente de aceleração de startups que serão incubadas no nosso espaço. Esse instituto não tem fim lucrativo, a gestão dele é compartilhada, a própria construção das ideias está sendo compartilhada.
Estou vendo ali o nosso amigo Euler, o próprio Eric, participaram aqui, deram suas contribuições, suas ideias, como diversos outros, e nós continuamos abertos à contribuição de cada um que queira participar de alguma maneira, que a gente acredita muito também na riqueza dessa pluralidade, dessa diversidade, que a gente pode construir algo melhor, não só para os nossos negócios, mas para a sociedade em geral. Então, antes até de passar para o vídeo, só mais uma coisa, nossa parceria com o IFPB, o Instituto Federal de Tecnologia da Paraíba, Polo de Inovação, que é coordenado pelo professor Eric Melo, que a Nimundo se referiu no início. O nosso projeto em parceria é a construção de um robô cartesiano que mede 16 metros e que no nosso processo produtivo ele vai estar no final da linha de produção fazendo a separação das peças. Nós trabalhamos com produção de móveis sob medida, então a gente faz móveis com chapa de MDF e essas chapas são cortadas, cada chapa recebe uma etiqueta com o nome do cliente e as características daquele material e ao final esse robô vai identificar pela etiqueta, pelo código de barra e vai separar. Isso aqui é o guarda-roupas de Edmundo, ele pega a peça, põe aqui, vai separando. Essa peça é o banheiro de Gilvan, ele pega lá essa peça e põe lá. E assim que a gente concluir, esse projeto já estamos trabalhando nele há um ano, é um projeto inclusive subsidiado com recursos na Embrapi. Nós temos a segunda etapa desse próprio projeto, que é implantar câmeras de alta resolução para que ele também faça a inspeção de qualidade. Ele também vai visualizar a peça, verificar possíveis falhas, defeitos e retirar essa peça do processo produtivo e chamar uma peça em substituição. Então eu vou pedir licença a vocês apenas para exibir 2 vídeos muito curtos e eu passo a palavra aqui. Por favor, o da loja primeiro. Apresentando a nossa casa aqui. Caminhar por um lugar onde tudo significa é se deixar levar por um universo de sensações e experiências. Embarque conosco nessa travessia repleta de sensibilidade e regionalidade. Esse é o convite de amor e afeto da Casa Oficina, para que você desfrute desse nosso novo destino. A nossa viagem se inicia pelo Estúdio Heffley, onde são apresentadas soluções e tecnologias para o seu mobiliário, além de uma experiência imersiva em projeção mapeada. Fluindo em outra direção e permeada pela força e expressão da nossa terra, temos um ambiente projetado especialmente para te atender, que conta com uma obra linda da nossa querida João Pessoa. Parte de um acervo que compõe uma casa toda decorada com telas de artistas paraibanos. É só direcionar o seu olhar para tudo que te cerca para perceber a grandeza de uma marca que evolui sem esquecer a sua história. Espaço que traz mais que fotos, objetos e elementos, carregam as memórias da oficina. E não esquecer da sua história é conviver muito bem com a sua essência. É transbordar uma relação íntima com a natureza. É continuar com fé, sob a bênção de uma força maior. E se toda a nossa casa é um convite de amor, afeto e tradição, que desperta todos os sentidos, chegamos à ala principal, projetada nos mínimos detalhes, para que além de showroom, também possam funcionar no nosso dia a dia. Caminhando em direção a novos horizontes, percebemos que com grandes parceiros, grandes jornadas se tornam leves. Por isso, seguem conosco a Breton, referência no segmento em móveis e objetos de decoração de alto padrão, e a Trousseau, com todo o enxoval de alta qualidade e design exclusivo, pela primeira vez na Paraíba. Nesse espaço, o nosso orgulho. Aqui estão expostos os produtos da linha Cobogó e Cariri, que em parceria com o designer Marcelo Bilac, a Abimóvel e a Apex Brasil ganham o mundo, colocando a oficina no cenário internacional. Um mundo de possibilidades e detalhes que abraçam os mais diversos ambientes. É o seu imaginário como o projeto mais exclusivo, fazendo do nosso maior desafio a realização desses grandes sonhos. É manter os pés no chão, sob as raízes de um único propósito, mas se deixar levar por voos mais altos. Seja muito bem-vindo ao novo destino da oficina. Casa Oficina. O exclusivo ainda não existe, até que você tenha imaginado. Falando sobre inovação, né, ampliando um pouco o foco,
semana passada, me recordei agora vendo o vídeo, eu recebi um prêmio no Uniesp, na universidade ali onde nós tivemos a oportunidade de nos reunir, pelo Farol, de inovação social, porque nós também temos um trabalho forte social e nós recebemos exatamente pela parceria de iniciativa privada com o terceiro setor, de leigos com religiosos, fazendo um projeto social. Então, a inovação não é só tecnologia, né? Não é só máquina, não é só robô. Inovação é muito mais que isso. Agora eu prometo encerrar, é só esse vídeo aí, esse é mais curto, da fábrica. Que é os benefícios que esse setor, hoje modernizado, tem para a sociedade em termos de limpeza do ambiente. Né? A gente sabe que hoje o principal gás de efeito estufa do mundo é o CO2, e a cana é um vegetal da classe C4, isso quer dizer que ela, cada ciclo fotossintético que ela faz, ela captura 4 carbono, é de alta eficiência na transformação de energia solar em biomassa. E eu digo sempre, o que é a fotossíntese? É, via sistema, capturar o CO2, o carbono para fazer biomassa e liberar oxigênio. Então veja que benefício fantástico os 600 milhões de toneladas de cana do Brasil faz em termos de recuperação e limpeza do planeta. E aí, às vezes, a gente, por não saber disso, fica, às vezes, desvalorizando uma coisa que é importantíssima. Eu volto até também um pouco sobre esse negócio também, porque hoje a gente é meio vilão. A questão do açúcar também, que é outra questão que há pouca informação sobre isso. E as pessoas só sabem que açúcar engorda, açúcar faz mal. E isso é um mito. Né? Porque se a gente for pensar numa tabela de calorias, por exemplo, e aí eu vou falar, porque hoje está tudo no Google, o cara bota lá e vai saber se é a verdade, né? Quanto tem 100 gramas de açúcar, por exemplo, que é a referência para os alimentos? 100 gramas de açúcar tem 400 quilocalorias. Chocolate tem 650, amendoim tem 550. E o cara, quando vai comer o chocolate, ele quer comer o sem açúcar, porque acha que com açúcar engorda. O que engorda é a gordura do chocolate, não é o açúcar. E às vezes também a pessoa não sabe quem é que faz açúcar. Não, quem faz açúcar é a usina. Mete um monte de produto químico para ele ficar branco. Não. Quem faz açúcar é a cana. A usina é uma fábrica extrativa de açúcar, sacarose. E a sacarose ela chama de cristal, porque ele é um cristal misturado com outros méis, e a usina limpa aquilo se socorrendo da água e da força centrífuga. Então, é um produto da natureza, é de média caloria e é ruim. Como? Então, eu fico muito feliz que a gente esteja num ambiente desse, e esse farol do desenvolvimento que a Edmundo está promovendo aqui junto com você, que é um cara competente, que pensa diferente, e ele se reportou. Pernambuco tinha um movimento desse, né, Eduardo, chamado MEP, Movimento Pro Pernambuco. 50 empresários se reuniram toda segunda-feira, normalmente tinha 30% dos 50%, para falar sobre o desenvolvimento de Pernambuco. E foi uma coisa que mobilizou a sociedade e foi muito importante. Então, eu fico feliz de estar aqui com uma plateia tão seleta dessa, Edmundo, na verdade, e estar disponível aqui para a gente conversar, trocar ideia e esclarecer. O meu segmento faz um produto excelente para a sociedade, é competitivo e a gente é mal vendido. Então, estes momentos são muito importantes para a gente poder falar sobre isso e ficar disponível aqui para esclarecer alguma dúvida. E a gente não poderia deixar de registrar aqui o privilégio do doutor Eduardo aceitando o convite de Edmundo. Eduardo é um player nosso aqui de alta competência, salvou 3 grandes no Nordeste, e não sei se ele não gostaria de dar uma falinha com a gente, só para a gente lhe ouvir, porque ele é um cabo importante. Eu gostaria de ouvir o seu minutinho, Eduardo.
dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, Edmundo. Eu não sei se eu estou... Qual é o lugar que eu devo ficar para não atrapalhar? Esse aqui? Pronto. Quero agradecer demais o convite do presidente Edmundo, com quem guardo uma relação e acho que ele reúne todas as condições para exercer com muita liderança e muita paixão a presidência de um setor tão importante aqui na Paraíba. Dizia que reencontro aqui amigos queridos e muitas usinas. Queria fazer aqui uma referência muito especial ao meu amigo Gilvan, que é uma relação de... Sou amigo de Gilvan há 50 anos, não é brincadeira, e nós não estamos... Mais de 50 anos de convivência. Meu pai tinha um especial carinho por ele. A história do velho Zé Ivanildo. E eu estou me referindo a Gilvan porque nós guardamos laços aí com... Já tem uma geração nova aí, emergente. Eu já vejo o Felipe, Alexandre, já vejo aqui uma geração aqui. E a Paraíba, eu diria, Gilvan, a Paraíba tem uma coisa muito interessante. Eu diria que no meu setor e no meu segmento, aqui na Paraíba, eu considero que eles têm os melhores padrões de excelência no meu segmento. Digo isso sem nenhum favor, não me sinto menor por isso, mas acho que a Paraíba, através de suas representações na agroindústria, reúne todas as condições de excelência. E dizer que esse segmento, esse setor, precisa conversar mais com a imprensa. Acho que o que vocês estão fazendo aqui é o que nós temos que fazer, sobretudo a área de imprensa, que tem aqui o Rui Dantas, que é uma referência para nós, que já me ajudou lá na Folha de Pernambuco, com sua inquietude. Nós temos, como vocês sabem, um órgão de comunicação no grupo, em Pernambuco, e a gente tem que entender que a gente tem, Gilvan, que fazer isso. A gente tem que sair um pouquinho do quadrado, da porteira para dentro, e vir aqui para fora defender a nossa bandeira com essa legitimidade que você defende, de uma vida de luta e de trabalho, né? Eu não sei quando você volta para casa, o que é que você ouve da patroa e da família, quando diz: meu filho, você chegou aqui de novo, com esse ar cansado, de uma entre-safra duríssima, e de algo que estava bem, de repente o preço fica ruim por uma interferência de preço. E a gente continua movido com um sentimento que não é só empresarial, né? É um projeto de vida. Então eu estou muito feliz de estar aqui na Paraíba, viria quantas vezes me chamasse, e tenho uma grande admiração pelo produtor e pelo empresário paraibano. De maneira que estou feliz de estar aqui e dar o meu testemunho aqui. Muito obrigado. Excelente. Eu devolvo a palavra para a nossa cerimonialista agora, para que a gente possa dar sequência no nosso próximo painel, né? Agradeço as palavras do doutor Eduardo, muito gentis. E agora vamos para o segundo e último painel da noite, sustentabilidade com acessibilidade. O doutor Edmundo Barbosa fará a mediação do painel, junto com o doutor Ricardo Abreu, membro do Conselho da Associação, que participará do evento de forma online. Os jornalistas também poderão fazer perguntas direcionadas aos painelistas, que participarão de forma remota. Vamos começar as falas com a apresentação do professor Gonçalo Pereira, diretor do Laboratório de Genômica da Unicamp. Em seguida, teremos a apresentação do João Irineu, da Stellantis. E, por fim, o doutor Plínio Nastari, da DataAgro. O senhor Edmundo. Palavra. É uma grande alegria poder receber esse nordestino vibrador, né, que cheio de esperança e muita ciência, formando um grupo grande de doutores e pós-doutores para a bioeconomia. Então, com a palavra, doutor Gonçalo Amarante Pereira. Pessoal, muito obrigado, Edmundo. Muito obrigado mesmo. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Obrigado de verdade, é um prazer enorme estar aqui, né, junto com o Ricardo, Plínio, o João. E eu espero aqui nesses 15 minutos, eu vou acelerar e já aproveitando, Edmundo, e me desculpando que eu vou fazer a apresentação e sair direto para uma viagem, mas eu vou estar assistindo pelo celular. Vocês estão vendo bem, pessoal? Eu vou começar. Bom, primeiro é o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida de que o etanol é o futuro.
Eu acho que nenhum de nós aqui tem, só que vai depender, né, de algumas decisões e da nossa capacidade de influenciar. Não é pela qualidade do produto, a qualidade não podia ser melhor, mas a gente vai ter que fazer nossa parte. Primeiro, tudo é energia. Eu gosto sempre de começar qualquer palestra com isso, para que a gente não tenha dúvida. E a grande mensagem que a gente tem que passar é que o CO2 é um problema global. CO2 é um problema global. Isso significa o seguinte, tanto faz onde ele seja emitido, ele é a mesma coisa. Não existe um CO2 diferente porque ele foi emitido na rua ou porque ele foi emitido numa usina. CO2 é todo igual, ele é um problema global porque ele leva ao aquecimento da atmosfera e esse aquecimento da atmosfera leva a alterações na circulação global. Não dá para falar disso agora, mas a pergunta é a seguinte, né, que todo mundo se faz, como é que a gente muda isso? Então, a coisa mais próxima é a seguinte, vamos alterar a combustão, né? Vamos alterar a combustão para parar de emitir CO2. Veja, o pessoal fez de uma forma tal que a gente olha a fumaça e diz, meu Deus, CO2, uma criança que não sabe nada, é CO2, isso não tem nada a ver com CO2, CO2 é invisível, o que a gente está vendo aqui é vapor d'água, e o que a indústria automobilística, né, propõe é o seguinte, o motor a combustão é pouco eficiente, 35% de eficiência, vamos botar um motor elétrico que é super eficiente, né? E para fazer esse motor elétrico funcionar, vamos botar uma bateria metálica. Sem pensar que, na realidade, a bateria metálica, ela descarrega. Ela descarrega, simples assim. E quando você tem uma bateria descarregada e você precisa de recarregar, né? E botar os elétrons de volta para que ela volte a fazer trabalho, quem faz isso, pessoal? E mais de 90% do grid mundial é fóssil. E quando é fóssil, vai emitir CO2. Tanto faz onde você esteja, né? E aí, pessoal, tem uma... Eu não consegui, Edmundo, traduzir a palavra maroto, mas eles têm um cálculo maroto para fazer emissão. E esse cálculo é o seguinte, isso aqui é análise de ciclo de vida, né? Ou melhor, isso aqui é o ciclo de vida. Não existe mais ou menos, é ciência. Quando você faz o ciclo de vida de um produto, você vai do berço ao túmulo, não tem outra forma. Entretanto, a política, principalmente europeia e americana, definiu que eles iam fazer um recorte nessa análise de ciclo de vida. Eu só vou analisar daqui para cá. Ou seja, eu vou fazer uma análise do tanque à roda. Bom, carro elétrico, tendo bateria, não tem tanque. Então, a emissão de tanque à roda é zero. É zero. Quer dizer, você não considera mineração, você não considera nada disso. Pessoal, isso não tem nada a ver com sustentabilidade. Isso é simplesmente uma questão de negócio. Como se diz em inglês, né? Business as usual. Por quê? Você é um carro elétrico a bateria, ele não emite localmente, mas ele emite globalmente. E pesquisas, por exemplo, da Alemanha mostram que um carro Tesla na Alemanha com grid alemão, ele emite mais do que um carro diesel de potência semelhante. Significativamente mais. Ou seja, isso não tem sentido. Então, pessoal, a questão é só de negócio. É uma oportunidade de negócio que o pessoal viu para fazer o carro elétrico, a bateria, isso e aquilo, bababá. E a pergunta é a seguinte, esse negócio nos interessa? Bom, motor etanol, motor elétrico, 90% de eficiência, é verdade. Motor a combustão, dizem que é 35% de eficiência. Entretanto, quando a gente olha no detalhe, olha a quantidade de peça. Sabe o que significa peça? Peça significa emprego. Sabe o que significa ter um carro elétrico no Brasil, a bateria? É como a Ford fez. Eu fecho, uma vez que não tem muita peça, eu simplesmente produzo em algum lugar do mundo e exporto. Acaba a indústria nacional. Na hora que você acaba a indústria nacional, você acaba o emprego. Na hora que você acaba o emprego da indústria, você acaba os bons salários. Se você não tem bom salário, quem vai comprar, pelo amor de Deus? Né? Então, pessoal, a análise que a gente tem que fazer é global. É global, é pensando em tudo. Esse é um dilema falso, de que o carro a combustão só tem 35% de eficiência contra o elétrico, ou é um ou é outro. Não. Nós fizemos uma investigação cuidadosa e alguns pontos são muito importantes. Primeiro, essa história de eficiência 35%. Isso é papo para boi dormir. Segundo, a ideia de que motor a combustão é ruim porque emite isso e aquilo. Espera aí, amigo. Isso aqui é uma combustão, né? Eu sei que os colegas jornalistas normalmente não gostam muito de química, né? Os biólogos também não, mas isso aqui é importante, é muito simples. Isso aqui é um metano, né? Você vê aqui um carbono, 4 hidrogênios,
Combustão nada mais é do que isso, sem oxigênio, né, em vermelho, ele tira, né, e vira CO2 e água. CO2 e água, essa que é a pressão da combustão. Quando você faz a combustão em combustível fóssil, você gera uma série de substâncias nocivas, né? Entretanto, quando você tem o etanol, né, isso é uma série de substâncias nocivas. Então, quando você vê aquela fumaça, não tem nada a ver com CO2. O que você está vendo aqui é particulado, esse sim faz mal à saúde, né? Particulado, vapor d'água, coisas desse tipo e tal. Pessoal, Edmundo, uma pergunta, como é que a gente incentiva o etanol? Você sabe que o carro elétrico ele é incentivado, carro elétrico a bateria, que é colocado no coração das crianças, que é que ele não emite. Outro dia eu vi um programinha, rapaz, para criança de 1 ano. Aí tinha assim, um zoológico com os ônibus, um programa alemão. E aí tinha escrito na porta do zoológico, só entra carro elétrico. Logicamente, falava, né, para as crianças, só entra carro elétrico, a bateria. Quer dizer, pessoal, isso aqui é uma molécula de etanol. Isso aqui é uma piada pronta. Isso aqui é um cachorrinho. Como é que pode até hoje a gente não ter feito uma campanha para o coração das crianças? Eu imagino o Maurício de Souza fazendo um mascote do etanol, né? Para dar a quem faz o abastecimento e tal. A gente tem que ir além apenas dos números, da lógica. Isso não conquista o coração das pessoas. O etanol é extraordinário, mas se a gente não conquistar o coração das pessoas, isso vai ser substituído por outras coisas mais, digamos assim, sexys, como um carro da Tesla, coisa assim, que conquista o coração das pessoas. Não faz sentido nenhum. Bom, pessoal, esse aqui, a combustão, ela é feita assim, né? Oxigênio, combustível e uma fonte de ignição. Vejam o que acontece, o que acontece na combustão, né, da gasolina e vejam o que acontece na combustão do etanol. Né? Lembrando que o problema da combustão é o problema das emissões, que joga isso, joga aquilo. Então, ele está colocando aqui, né, em um desses frasquinhos a gasolina e no outro frasquinho você tem o etanol. Né? Aí ele queima. Tá aí o etanol. Cadê a chama? Cadê o particulado? Está aqui a gasolina. Pessoal, o que acontece é muito simples. O etanol tem um oxigênio dentro dele. Quando você faz a combustão, ele queima de dentro para fora. É limpo. Quando você tem uma molécula longa, como a da gasolina, do diesel, o que acontece é que o calor vem de fora para dentro, a molécula dobra, eu aprendi isso com meu amigo Ricardo Abreu, que está aqui, e você forma um carvãozinho. Esse carvãozinho que é particulado, né, que entra no nosso pulmão, faz mal à saúde, o etanol não gera isso. Bom, vamos lá. Aqui um trabalho que a gente fez, eu vou deixar essa apresentação, porque não vai dar tempo da gente explicar com detalhe, mas eu vou rapidamente mostrar o seguinte. Combinação. Isso aqui é motor a combustão, tá bom? Essas 3 barras. Isso aqui é o híbrido, né? Então, você junta o motor a combustão, gerando eletricidade para o motor elétrico. O motor elétrico é excelente, o problema é a bateria. Metálica, que essa não faz sentido nenhum. Aqui é um híbrido, que eu não vou entrar muito, e aqui um carro elétrico, tendo a bateria, né, como reserva de combustível. Pessoal, vejam o seguinte. Quando a gente olha a combustão a gasolina, né, e realmente aqui, né, eu fiz aqui um traço, a quantidade, a emissão é grande, né? Aqui é grama de CO2 por quilômetro. A gente fez a conta nisso aqui, um trabalho de Marcelo Galto, que o Ricardo Abreu também é coautor. Então, vejam que isso aqui realmente é muito alto. Mas vejam agora o carro elétrico, a bateria na Europa, né? A emissão dele. Vejam agora o carro elétrico, a bateria, né? Com o grid do Brasil, que atualmente é excelente, mas está piorando. Olha quantas térmicas foram aprovadas. Né? Agora, veja o nosso etanol, o carro flex etanol, hoje já é muito menor do que o carro elétrico, né? Na Europa, muito menor. Olha agora, pessoal, e por favor, prestem atenção nisso, porque esse aqui é o irmão mais novo do etanol. Onde produz etanol, pode produzir biometano. Olha a combustão do biometano. Ela é muito menor do que um carro elétrico um dia poderá ser. Agora, vejam que beleza quando a gente pega essa motorização, tanto o etanol como a biometano, e conecta no motor elétrico, o híbrido. Olha para onde vai, para onde despenca. E olhe mais, importantíssimo. Na realidade, essa emissão aqui, né, do etanol, a maior parte dela vem do uso do diesel nas usinas. Na hora que você começa a usar biometano nas usinas, e já temos motorização para isso, isso aqui vai despencar.
Nenhum carro elétrico a bateria, mesmo rodando no Brasil, mesmo sendo produzido no Brasil, vai bater esse número. Olha que beleza. Isso aqui sim. Imagine um caminhão a biometano carregando cana, que vai produzir etanol, que vai produzir vinhaça, que vai produzir biometano, que vai movimentar o caminhão, que vai carregar a cana, que vai ser movida, que vai produzir etanol, que vai produzir... Pessoal, isso sim é economia circular. Na hora que você tem esses caminhões movimentando a cana, as emissões do etanol, elas podem chegar a ser negativas. Não só zero, negativas. Só o etanol consegue fazer isso. Bom, pessoal, isso aqui é uma área de ciclo de vida feita pelo Ricardo Abreu. Esse negócio rodou o mundo. É extraordinário. Precisa de alguma atualização, mas os números gerais servem. Isso aqui, né? Quanto mais para cá, melhor, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Isso aqui é um carro elétrico na Europa. Quanto é que ele emite mais ou menos hoje, né? Olha agora o nosso carro flex. Hoje, olha a diferença. Quanto mais para cá, melhor. Quando a gente importa carro elétrico, a gente está importando problema. A gente está importando problema. E é incrível que esse problema está sendo importado com taxa zero, Edmundo. Eu não sei quem diabos teve essa ideia. E vejam, pessoal, olha agora os carros híbridos. E a Volkswagen promete. Olha os híbridos. Os híbridos estão aqui, ó. Olha as emissões. Olha as emissões. E olha o nosso futuro extraordinário. Para o Brasil, um desenvolvimento tecnológico incrível. E nós temos que liderar esse movimento, as células de combustível. A gente não tem muito tempo, mas eu diria o seguinte: existem algumas reações de sonho, né, feitas a partir do hidrogênio. O hidrogênio você pode separar, né, e pegar os elétrons dele de forma que ele gera uma corrente elétrica para mover um carro elétrico. E olha também o que acontece com o hidrogênio quando você faz a combustão dele. Ó, nesse balão, nem o balão sobra, porque o hidrogênio ele é tão pequeno, ele entra nas moléculas, né, do plástico e arrebenta com tudo, acaba tudo, estoura tudo. O hidrogênio é incrível. Mas, porém, né, e agora, algumas empresas começam a apresentar os motores movidos a hidrogênio, né, motores a combustão. E aqui agora a eficiência vai a 44%, vai a 50%. A Mazda fala de um motor de 55%. O João Irineu, não sei se ele vai falar isso, mas a Stellantis fez um projeto extraordinário, que também aumentou muito. E aí, pessoal, é o seguinte, ao invés de usar o hidrogênio puro, porque o hidrogênio tem uma série de dificuldades, né? Se você coloca um pouquinho de hidrogênio na combustão, isso também eu aprendi com meu amigo Ricardo Abreu, o hidrogênio, sendo pequenininho, ele entra nas demais moléculas e faz uma combustão extraordinária, muito mais eficiente, não deixa resíduo, né? E aumenta muitíssimo a eficiência do motor. Esse negócio já saiu, já tem uma empresa produzindo um equipamento para carro diesel, porque melhora demais a eficiência do diesel, que ele produz, né? Ele produz, entretanto, né, ele produz esse hidrogênio dentro do carro a partir da eletrólise da água. Ou seja, o motor diesel produz energia elétrica que alimenta a bateria, essa bateria, né, esse fluxo elétrico faz uma hidrólise da água embarcada, e aí esse hidrogênio gerado, ele é utilizado, né, para fazer a combustão. Entretanto, pessoal, isso gasta muita energia, e o hidrogênio, né, quando ele é utilizado puro, né, é um problema, porque o hidrogênio tem muita energia. Sabe energia demais? Exageradamente, tanto que a gente conhece, né, o Zeppelin e tal. Então, como é que a gente controla a energia? A natureza encontrou uma solução, né? Supondo que essa azeitona é o hidrogênio, né? Edmundo, não sei se você ainda participa das festinhas de república, onde a gente tem aí essas azeitonas difíceis de pegar, né? Pegajosas. A natureza fez o seguinte, pessoal, pegou esse hidrogênio e enfiou esse hidrogênio em cadeias de carbono, né? Assim como esse dono de bar teve essa ideia de enfiar essas azeitonas no abacaxi. O abacaxi, pessoal, é o CO2, são as cadeias de carbono. O etanol nada mais é, né, do que, digamos assim, um abacaxi cheio de azeitona, ou seja, cadeia de carbono cheia de hidrogênio. Esse hidrogênio, está aqui, o etanol, né, 2 carbonos e aqui um monte de hidrogênio. Esse hidrogênio, através de um processo chamado de reforma, ele consegue ser separado. CO2 vai para um lado, hidrogênio vai para o outro, tá bom? Sendo que esse CO2 que foi emitido é um CO2 da fotossíntese. Ele foi capturado no retorno. Isso aqui parece debulhar milho,
né, debulhar milho. Então, você tem aqui o hidrogênio sendo separado do etanol. Ok. Um posto Ipiranga, que tem de tudo lá. Eu fico pensando no futuro, e eu já conversei isso com o João Irineu, com o Ricardo Abreu. Imagine um posto que vende, que pega uma parte do etanol, converte em hidrogênio e produz, né, o que eu estou chamando aqui de ETH2, ou seja, um hidrogênio que vem do etanol. Aí você tem um carro da Stellantis, entendeu? E esse carro da Stellantis agora tem 2 tanques. Um tanquinho, né, para armazenar hidrogênio e um outro tanque grande para armazenar o etanol. E agora você tem esse hidrogênio, né, sendo colocado, pitadas dele, no motor. Pessoal, 2 mais 2 pode ser maior que 4, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 10 litros de etanol, eu ando 100 quilômetros com esse carro. Mas se eu pegar 9 litros de etanol, abastecer, 1 litro de etanol, reformar, e misturar um com o outro, é possível que eu ande muito mais, sem emitir, né, particulado, sem emitir, sem deixar etanol não queimado, melhorando muito a qualidade, né, da combustão e do etanol e do motor. Pessoal, isso aqui não é sonho, já tem gente trabalhando nisso. A gente tem que trabalhar também. Esse aqui é o nosso time que está trabalhando nesse negócio. Existe também a possibilidade de você, ao invés de fazer essa reforma externa, fazer a reforma interna. Estou dando aqui rapidamente um exemplo, né, de uma estrutura dessa, que uma empresa alemã que pega, né, no caso ele usa metanol, esse metanol é reformado dentro do carro, vira hidrogênio, lembrando, quando eu falo reforma, e esse hidrogênio ele é utilizado para uma célula de combustível, para gerar eletricidade, pega os elétrons de hidrogênio, e aí você diz, isso deve ser um carrinho. Não, é um carro de corrida. É um carro de corrida, a tecnologia já existe, é uma questão mesmo de opção. Bom, pessoal, e essa tecnologia, não dá tempo de explicar agora no detalhe, mas dá para fazer célula de combustível, né, que é exatamente quando você pega o combustível e converte ele em corrente elétrica. Aqui, por exemplo, o etanol, que eu separei o hidrogênio entra nessa célula de SOFC, né? Essa célula SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, célula de combustível de óxido sólido, o hidrogênio ele é separado, né? O próton é separado do elétron. O elétron não consegue passar por essa parede amarela, então ele tem que sair por algum lugar. Ele sai por um fio e gera uma corrente elétrica, né? Movimento motor elétrico. Por outro lado, esse próton hidrogênio também não consegue atravessar, mas do outro lado, o oxigênio aparece, recebe o elétron, se transforma em um ânion, e esse oxigênio consegue ir pulando por dentro dos buracos desse elemento, né? Chegando até o outro lado e produzindo água. Olha que beleza? É um carro elétrico, totalmente elétrico, movido a etanol. Isso não é sonho, isso aqui é um motor, né, da AVL, feito dessa forma. Em 2016, o Plínio dirigiu esse carro, um carro da Nissan, com essa tecnologia, potencial de 26 km por litro de etanol, Edmundo. Não é mais 10 nem 12, é 26. E aqui, pessoal, dizer o seguinte, a gente está fazendo isso aqui na Unicamp, esse timaço que tem aí, né? E a Volkswagen tem trabalhado junto aqui nesse projeto. E a Volkswagen, como os colegas sabem, né, o amigo Pablo de Si, que tem feito um trabalho incrível, e ele, ao invés de fechar as fábricas, como a Ford fez, foi na Alemanha, explicou o caso, mostrou a beleza do etanol, a quantidade de emprego que gera, a proporção do PIB, e ao invés de fechar as fábricas, ele trouxe para o Brasil recursos para fazer um centro de desenvolvimento, que vai ser inaugurado agora no dia 21. Fiquei muito honrado em receber o convite para essa inauguração, que é uma coisa que muda, né? Eu sempre falo, viu, Irineu, do seu roadmap, mas eu vou deixar isso para lá, porque você vai falar, mas é um trabalho incrível, esse roadmap é sensacional, e, pessoal, isso pode ser realidade. Agora, para encerrar para valer, né? A gente precisa de biomassa de alta produtividade para produzir etanol com baixo preço. O colega já falou aí das plantas C4, que é a cana-de-açúcar, uma planta C4, a gente desenvolveu cana-energia, que está no mercado, a Granbio desenvolveu, inclusive agora foi comprada por uma grande empresa australiana, no CID. A gente tem produzido as canas-de-energia, as variedades estão no mercado, experimentos feitos no sertão da Bahia mostraram 471 toneladas por hectare, isso é uma revolução. Só que a gente vai além.
A gente agora está desenvolvendo o agave, né, com uma cama do semiárido. Olha o tamanho dessa planta. Olha o tamanho dessa planta. A gente tem medido, né, plantas de quase 500 quilos, 471 quilos para ser exato, para ser preciso. E agora, junto com a Shell, num investimento muito grande, muito lutoso, a gente está fazendo todo o desenvolvimento, tanto da agricultura como da mecanização e industrialização, para transformar a cana, o agave, realmente em uma cana para o nosso sertão. Né? São 105 milhões de hectares que a gente tem no Nordeste, e isso pode ser, pessoal, realmente uma evolução. Junto com os parceiros, né? Shell e Senai e Cimatec. Então, só para mostrar a vocês, e agora eu finalizo para valer, experimento feito na Austrália mostrando o seguinte: com agave, por ano, dá para produzir 7 mil litros de etanol por hectare. Se a gente aumenta isso para 10 milhões de hectares, né, dá para produzir 74 bilhões de litros. O sertão tem 105 milhões de hectares, 108. Pessoal, só a Bahia, de onde eu venho, né, a gente tem 28 milhões de hectares de sertão. Com 3,3 milhões de hectares, você produz 30 bilhões de litros. A cana precisa de 4,5 milhões de hectares para isso. E esses 3,5 milhões de hectares, 3,3 milhões de hectares é em sertão, não são em áreas nobres, não. Então, esse papo de food versus fuel é papo do passado, tem nada disso. É justamente biofuel for food, essas enormes oportunidades que a gente tem, né, com biocombustível. Com isso eu encerro, agradeço, passei aqui 3 minutos na minha conta, peço desculpas e muito feliz de estar podendo falar um pouco, né, dessas ideias. Obrigado, Edmundo. Obrigado, amigos. Nós agradecemos o professor Gonçalo, que sempre é disponível para atender jornalistas, sempre atencioso para receber questões colocadas por jornalistas. É uma fonte a mais, certo, que todos podem, vamos dizer assim, consultar. E eu agradeço muitíssimo, Gonçalo, você com esse entusiasmo, toda essa vibração. E eu quero contar para o pessoal que está aqui que é o seguinte: essa vibração nossa, essa paixão, é porque a gente sabe os malefícios causados pelo particulado em suspensão na atmosfera e pela quantidade de CO2 que as pessoas normalmente são obrigadas a respirar pelo uso dos combustíveis fósseis. Dando sequência, vamos ouvir o Dr. João Irineu, diretor de compliance da Stellantis, que já está aqui conosco e que vai passar a nos contar como foi que a Stellantis decidiu por esse desafio de incentivar o uso do etanol. É com você, João. Qualidade do som tá boa? Estão me escutando bem? Então, eu gostaria de iniciar primeiro agradecendo o convite para falar de um tema tão importante para a nossa região. Saudar aos colegas da mesa, aos colegas que estão conectados aí digitalmente, né, o Plínio, o Ricardo e o Gonçalo. Eu vou gastar aqui talvez alguns slides para falar um pouco sobre a Stellantis, porque a Stellantis, na realidade, é uma empresa jovem, né, com 2 anos apenas no mercado, e ela é resultado da fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën. Ou seja, 2 empresas já bastante antigas do mercado automotivo e que decidiram unir forças para construir uma mobilidade sustentável e acessível. E essa frase aqui é uma frase chave para aquilo que o Brasil pretende como contribuição nessa mobilidade global, né? Enquanto outras regiões do planeta, como foi dito pelo professor Gonçalo, estão se movimentando em direção a uma tecnologia única, o Brasil tem a oportunidade de fazer algo diferente e bastante sustentável sobre vários aspectos, né? Aspecto ambiental, aspecto social e aspecto econômico. Então,
As marcas que a Stellantis tem na América do Sul são Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Abarth, Ram, Opel e DS. Então, são segmentos que vão desde o segmento de entrada até o segmento alto de gama, incluindo veículos comerciais leves, mas é sempre no segmento de leves. Aqui a gente tem alguns exemplos daquilo que a gente produz hoje aqui na América Latina, né? São veículos da linha Jeep, da linha Fiat, da marca Peugeot e da marca Citroën, com 2 lançamentos. A gente tem sempre lançamentos muito bem distribuídos ao longo dos anos, então é uma empresa que continua investindo no país. A gente tem uma linha de veículos importados, são veículos elétricos e híbridos. A empresa investe nisso, evidentemente a Europa decidiu essa rota tecnológica. A gente traz para o país soluções, mas são soluções sempre importadas, que encontram o seu mercado ainda muito pequeno, e uma razão muito importante que leva a esse mercado pequeno é o custo da eletrificação. Um objeto eletrificado, 100% eletrificado, ele tem um preço adicional de pelo menos 20 mil euros, nós estamos falando de 120 mil reais a mais do que um veículo a combustão. E nós vamos explicar o porquê disso mais tarde, né? Então, a gente entende que pode ser uma solução boa para a Europa, mas a gente tem soluções aqui mais acessíveis para o país, né? Então, o nosso objetivo na América Latina é continuar liderando a mobilidade. A gente é líder no mercado brasileiro, a gente é líder no mercado sul-americano, a gente quer continuar investindo no país. A gente tem um centro de desenvolvimento aqui com 1.700 engenheiros, 1.700 engenheiros que têm a capacidade, a competência de desenvolver um veículo aqui no país do zero, né? Assim como nós temos a Embraer, temos orgulho de ter a Embraer, projetando, desenvolvendo e produzindo aviões, a gente faz carro aqui no Brasil. Então, dessa lista que eu mostrei aqui atrás, esses carros foram todos desenvolvidos por engenharia brasileira, 100% Brasil. Então, são engenheiros brasileiros trabalhando nos laboratórios aqui no Brasil para desenvolver produtos para a região. Bom, então, liderar a mobilidade sustentável e acessível. A indústria automotiva passa por uma série de desafios, digamos, enormes, e a gente, às vezes, não para discutir, para debater. Eficiência energética é o número 1 deles, nós estamos falando aí de descarbonização. Segurança veicular, o carro cada vez mais carregado de conteúdos para reduzir o número de acidentes e de trânsito, de mortes no trânsito. Emissões de gases poluentes, né, particulados, NOx, hidrocarbonetos. Manufatura avançada, a manufatura passa por um processo de digitalização e de conectividade, onde todos os postos de trabalho têm a capacidade de coletar uma massa de dados e tomar decisões sincronizadas com toda a cadeia de abastecimento. O carro tem 3.500 componentes. Esses 3.500 componentes, eles vêm predominantemente de fornecedores, uma cadeia de fornecimento aí de aproximadamente 600 fornecedores diretos, sem falar dos indiretos, segundo tier, terceiro tier, né? E essa cadeia logística precisa ser otimizada ao máximo, né? Então, nós precisamos de uma logística integrada, conectada com a manufatura avançada, para fazer essa cadeia funcionar de forma enxuta, de forma limpa e sincronizada. Nós temos também a introdução de tecnologias autônomas, ou seja, frenagem autônoma, mudança de faixa, reconhecimento de placas, uma série de tecnologias que estão embarcadas no veículo para reduzir o número de acidentes. O veículo está conectado na nuvem, ele passa a ser um celular com rodas, ele está conectado e trocando informações na nuvem, ou seja, um carro que tem direção elétrica, eletrônica, que tem a frenagem eletrônica, o freio eletrônico, o controle do pedal do acelerador do motor eletrônico, mudança de marcha eletrônica, ou seja, o carro está com seus dados na nuvem. Então, a quantidade de dados que ele troca com áreas da cidade, que podem ser com a própria fábrica, com a concessionária, com o mercado que vende, que comercializa, e os postos de pedágio, ou seja, o carro está completamente conectado com esse ambiente. Evidentemente, a segurança cibernética passa a ser uma ciência muito importante para evitar que esse carro seja hackeado,
E, evidentemente, infraestrutura 5G é fundamental para que a gente consiga transportar essa quantidade, essa massa de dados na velocidade em que o sistema pede. Muito bem, dito isso, hoje nós vamos fazer um foco aqui na eficiência energética, vamos falar de descarbonização, qual o objetivo da Stellantis nesse contexto, né? E antes de começar a falar do objetivo da Stellantis, vamos dar uma contextualizada, né, do que é o Brasil e o perfil de emissão de CO2. Esse gráfico da esquerda mostra, na linha de baixo, qual é o valor absoluto de emissão de CO2 anual. Esse dado é publicado a cada 5 anos, né? Então, agora em 2023, a gente deve ter uma atualização desses dados. Nós temos a China com 11 gigatoneladas, Estados Unidos, Europa, Índia e Brasil. Mas o que chama atenção nesse gráfico não é o valor absoluto aqui do Brasil, apesar de ser expressivamente menor do que a China, mas é o perfil de emissões, né? Ou seja, enquanto as principais regiões do planeta têm a geração de CO2 fortemente ligada à geração de energia, à produção de energia, o Brasil tem só 17%. E isso aqui chama atenção e, evidentemente, dentro desse quesito de geração de energia, nós vamos falar sobre o etanol e vamos falar sobre o transporte, né? O transporte está em 4º lugar, né? A gente tem uso da terra, tem agropecuária, o transporte está aqui em 4º lugar, veículos de passeio comerciais leves representam 41% desses 13% que estão aqui, e, evidentemente, levando em consideração o compromisso do país na COP26, e vamos ver o que vai sair agora na COP27. Na COP26 nós tínhamos 50% de redução em 2030, compromisso país, né? País Brasil, e 0 emissões em 2050. Levando em consideração esses objetivos, a Stellantis traça um caminho importante, né, que é uma redução de 50% em 2030 em relação ao inventário que nós fizemos de 2021, com um objetivo de fazer um net zero. Nós não temos todas as tecnologias ainda disponíveis para garantir um zero, mas aquilo que a gente não conseguir zerar em 2038, nós vamos ter que fazer uma operação de compensação, né? Então, ou seja, nós temos um objetivo de fazer 50% em 2030 e um zero líquido em 2038. Metade desse compromisso, praticamente 45%, vai ser investimento em produtos, são ações de produtos, e o Brasil aqui tem um potencial enorme de contribuir para a redução desse 45% com o etanol, que é a solução mais acessível que nós temos hoje para a descarbonização. E os outros 55% são ações de manufatura no ciclo de vida do produto, desde da mineração, retirada de material da natureza para a produção de matéria-prima, produção dos 3.500 componentes que compõem um automóvel, transporte disso para a fábrica, montagem disso, distribuição, utilização. Então, ou seja, nós temos esse desafio, né? 45% vão ser mitigados através de ações de produto, com tecnologia de powertrain, e 55% na cadeia produtiva. A rota tecnológica na área de produto, para poder mitigar e dar a nossa contribuição Stellantis Brasil, é a implementação, desenvolvimento tecnológico do motor etanol, hibridização do motor etanol de alta eficiência, com vários níveis de hibridização, que nós vamos ver mais tarde. O veículo elétrico a bateria vai fazer parte desse processo, vai fazer onde ele for conveniente do ponto de vista econômico, e, evidentemente, nós queremos fazer tudo isso aqui localmente, ou seja, a hibridização precisa ser feita localmente. Nós já temos hoje os motores flex fuel e etanol locais, e o futuro, célula de combustível etanol, é ter um veículo 100% elétrico, mas rodando com etanol. Então, ou seja, esse roadmap tecnológico ele é relativamente simples, mas ele tem uma peculiaridade, Brasil. E se a gente não assumir o controle e o comando dessa situação e garantir que isso aqui aconteça, realmente nenhum outro país do mundo vai se interessar por isso. Então, essa aqui é uma oportunidade que nós temos de fazer isso de forma acessível. Por que disso, né? O etanol, professor, eu vou passar rapidamente por esse slide, o professor Gonçalo já explicou, é o conceito poço à roda, né? Não é simplesmente uma avaliação de poço do tanque à roda, que é aquilo que faz Europa, Estados Unidos e China, né? Eles avaliam as emissões de CO2 no escapamento do veículo. A gente precisa incluir aqui também a produção do combustível. Aqui nós temos 3 opções, 3 soluções, 3 alternativas. O fóssil, que joga o CO2 para a atmosfera, mas em nenhum momento ele
ele faz a troca, ele captura. O biocombustível, a cana-de-açúcar é o exemplo clássico aqui, né? Apesar de a gente ainda ter algumas máquinas a diesel no processo de produção da cana-de-açúcar, mas ele captura praticamente tudo aquilo que o veículo emite em termos de CO2 quando está girando 100% com etanol. Daí o fato que do lado direito a gente tem uma redução da ordem de 70%, que é o aspecto aí renovável do etanol, quando o veículo está rodando com etanol 100%. Aquilo que a gente não consegue mitigar ainda são a parte de utilização de combustíveis fósseis durante o processo e o transporte do combustível até o posto de gasolina. Mas ele é bastante competitivo comparado com um veículo elétrico que utiliza a energia elétrica brasileira, que é renovável, né? Predominante renovável. Então, nós temos hoje uma frota circulante de 45 milhões de carros, veículos leves e comerciais leves. Entre 30% e 35% dessa frota utilizam etanol. Então, a gente poderia dizer que a gente tem aí uma frota de veículos equivalentes à bateria, rodando aí com um percentual, com um mix, um market share bastante importante. País nenhum no mundo tem, né? 30% da frota rodando com o equivalente a um veículo à bateria, né? Esse é um diferencial competitivo muito importante. E a diferença fundamental é que o custo desse carro aqui é o custo do carro de hoje. Não existe incremento de custo para fazer esse carro aqui rodar. Vamos olhar para essa situação onde a gente compara um veículo a combustão com um veículo a bateria. O veículo a combustão hoje, no qual a gente ainda consegue investir utilizando o etanol e tecnologias híbridas para torná-lo tão baixo carbono quanto o carro da direita, que é um veículo 100% elétrico, né? O veículo 100% elétrico tem uma característica, ele é importante no processo de desenvolvimento, mas ele ainda tem uma bateria que custa muito caro. Essa bateria aqui custa R$120 a mais, faz desse carro um carro com R$100 mil a mais de custo em relação ao carro da esquerda. Se nós conseguirmos continuar fazendo esse carro aqui, que custa mais barato do que o carro da direita, e ser tão eficiente na emissão de CO2, nós vamos, evidentemente, garantir todo o capital que já foi investido na indústria e os empregos, né, para fabricar sistema de radiador, sistema de escapamento, sistema de alimentação de combustíveis, tanque de combustível, motor, transmissão, ou seja, seria a manutenção ainda de um processo gradual de evolução através da hibridização desse produto, que já está instalado e continua gerando emprego no país, até que a gente possa fazer uma transição daqui para a direita, fazendo esse carro aqui funcionar com célula de combustível etanol. Ou seja, essa é que a gente defende hoje, ou seja, o nosso país hoje tem a possibilidade de fazer essa transição do motor de combustão interna para uma eletrificação futura de forma gradual, sustentável, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico. Então, esse aqui é um ponto muito importante, porque talvez o Brasil seja o único país que tenha condições hoje, com toda a infraestrutura que a gente tem de postos de gasolina, de produção de etanol, tudo instalado, tudo funcionando. Então, indústria do automóvel toda preparada para fazer isso aqui e continua fazendo isso. Indústria do etanol produzindo etanol para alimentar esse carro. Distribuição de combustível pronta, a gente não precisa investir em infraestrutura de recarga de bateria, sabendo que esse carro tem uma limitação hoje de autonomia, né? Ou seja, nós não temos hoje uma infraestrutura de recarga instalada no país, moramos num país continental, onde longas distâncias precisam ser percorridas por várias razões. Então, ou seja, nós temos aqui uma solução ainda bastante competitiva e que pode garantir a gente uma transição gradual a um futuro eletrificado, quiçá com etanol, a célula de combustível. Muito bem, aqui são as tecnologias que a gente tem para poder aplicar, tecnologias híbridas de entrada, tecnologias híbridas de média e alta voltagem, até a gente chegar no full elétrico com célula de combustível. Então, ou seja, a gente tem hoje, com o etanol, a possibilidade de combinar com vários níveis de eletrificação para poder fazer a transição para um futuro eletrificado, quiçá com célula de combustível. Muito bem. Última parte, estou terminando a minha apresentação, é a parte da manufatura, do ciclo de vida, né, de produzir os componentes do automóvel. E aqui, para mitigar essa parte que diz respeito ao processo de fabricação dos carros, a gente tem um time montado, né, projeto carbono neutro, que vai desde o desenvolvimento, com o centro de engenharia que a gente tem aí, com 1.700 engenheiros trabalhando,
projetando os carros que vão estar sendo comercializados em 2030 com materiais verdes, usando aquele roadmap tecnológico de transição com eletrificação e etanol, as fábricas com energia limpa, otimização de rotas logísticas. Eu disse que nosso supply chain hoje, dos 3.500 componentes que compõem um carro, a maioria desses componentes vem de uma cadeia logística, vem de uma cadeia de fornecedores, então isso precisa ser otimizado. Nós precisamos de processos de fabricação mais eficientes, ou seja, a manufatura 4.0 e quais sejam os pontos zeros futuros da vida precisam continuar otimizando os processos. O país tem energia limpa, como eu disse lá no início, né? Ou seja, a nossa energia é predominantemente renovável, então nós precisamos fazer uso disso, e nós precisamos criar uma jornada do cliente sustentável. Nós precisamos pegar os clientes e transformar a cabeça do cliente para que ele entenda que o etanol é um combustível renovável e que ele pode dar uma grande contribuição, seja do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e econômico. E pensando que nós temos um objetivo em 2030 de reduzir 50%, o jovem hoje que vai adquirir um carro lá em 2030, que vai adquirir a possibilidade de dirigir um carro em 2030, ele hoje está com 10 anos de idade. Nós vamos começar esse trabalho agora, com a turma que já está dirigindo o carro, mas a turma que vai dirigir carro em 2030. Economia circular é uma outra oportunidade muito grande, ou seja, tendo materiais verdes no projeto do carro, a gente tem a possibilidade de reutilizar, de reciclar, de remanufaturar, para evitar de ter que fabricar peças novas e usar de novo material da natureza. Então, ou seja, esse aqui é o grupo que nós temos para poder mitigar os 55% que nós temos de objetivo até 2030. Eu agradeço a oportunidade, dei uma acelerada aqui porque o tempo está curto, mas a gente está à disposição depois ou em outra oportunidade para tirar dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olha, que uma contribuição excelente que João e a Stellantis trazem para esse processo de transição energética para a mobilidade sustentável que nós todos estamos defendendo firmemente num projeto, num grande projeto de comunicação que hoje eu digo a vocês que nós precisamos muitíssimo da colaboração de todos na comunicação para que a gente possa dar mais passos nessa direção. Vou pedir para o Dr. Plínio ter um minutinho a mais para que a gente possa ouvir um comentário rápido aqui do nosso querido Ricardo Abreu. Ricardo, por favor, você gostaria de comentar? Acho que você tem uma novidade aí para mostrar. Cada vez que eu escuto os colegas falando, eu aprendo mais. Impressionante como sempre vocês conseguem trazer alguma coisa nova. Essa apresentação do João, ela mostra muito claramente a abertura que nós temos de fazer o etanol. Antigamente a gente falava o combustível do futuro, né? Mas eu costumo brincar que o etanol é o combustível do passado, do presente e do futuro. Porque ele mostrou, na apresentação dele, que o Brasil, por causa da utilização do etanol, já tem um crédito em termos de emissão de CO2 na frota atual. Então, sempre que a gente falar de etanol, a gente não pode esquecer que tudo que Gonçalo e João mostraram como características futuras desse combustível já está aí, já está atuando, já está trazendo benefício para a sociedade em termos de redução de CO2. E junte-se a isso, então, um caminho já delineado de utilização de etanol no futuro, que faz com que ele possa ser utilizado, seja qual for a linha de desenvolvimento tecnológico que se use. Em termos de veículos eletrificados, que é o futuro, sem dúvida nós vamos ter sempre espaço para um combustível líquido de alta densidade energética e com baixo carbono, que é o etanol, e que mais e mais vai aumentar a sua produtividade com o que está vindo aí de tecnologia para o futuro. Eu acho que, se eu fosse resumir aqui em pouco tempo,
é o que mais me chamou a atenção dessas apresentações. Parabéns por elas. Que eu aprendi com o Ricardo, viu, pessoal? O etanol é o hidrogênio de balde. O etanol é o hidrogênio que pode ser transportado sem perigo, sem risco, sem você ter uma pressão de 500, 600 bar. Então, o etanol é seguro. Então, a gente tem essa satisfação, essa alegria de trabalhar com um produto que, vamos dizer assim, vai salvando cada vez mais pessoas da intoxicação causada pelos combustíveis fósseis. Vamos ouvir o Dr. Plínio agora nas suas considerações. Dr. Plínio, por favor. Muito obrigado, doutor Edmundo. Quero agradecer o convite para estar participando desse evento. Quero cumprimentar as lideranças do setor de produção aqui presentes, na pessoa do Dr. Gilvan Celso Cavalcante de Moraes, Dr. Eduardo Queiroz Monteiro, do nosso amigo Alexandre Meus, e também meus colegas de painel, Ricardo Abreu, o Gonçalo Pereira e agora o João Irineu Medeiros. Cumprimento todos os presentes e eu vou falar dessa visão de biocombustíveis na era do hidrogênio e espero não ser repetitivo, mas vou procurar colocar de forma complementar algumas informações que certamente vão trazer um pouco mais de compreensão sobre essa joia rara que nós temos às nossas mãos e que, infelizmente, precisa ser melhor compreendida, porque essa falta de compreensão, na nossa visão, advém principalmente de preconceitos, então, conceitos pré-concebidos, muitas vezes errados, e falta de informação. E é exatamente essa falta de informação que precisa ser combatida. Portanto, parabenizo a iniciativa do Sindalco da Paraíba, de todos os seus associados, por mais esse evento. Parabéns, doutor Edmundo. Bom, em primeiro lugar, eu queria pontuar que a experiência brasileira nessa área ela é relevante porque o Brasil é o terceiro maior consumidor de energia para transportes do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos e China. E agora esta experiência começa a causar e a receber atenção de alguns países-chave no mundo, como é o caso da Índia, da Indonésia, e agora um retorno de interesse na América do Sul, América Central e também até na Europa. A experiência do Brasil nesta área é muito exitosa, na verdade. O Brasil já conseguiu um percentual de substituição de gasolina que é inigualado no mundo. Nós já estamos substituindo 47% da gasolina em volume de gasolina equivalente, e outros países estão perseguindo essa mesma meta para conseguir atingir descarbonização. E talvez o exemplo que chama mais atenção no curto prazo, em aceleração, é o caso da Índia, que tem um consumo de combustíveis líquidos crescente. Nos primeiros 10 meses desse ano, o consumo de gasolina cresceu 12,2% na Índia, e a Índia tem adotado como política bastante vigorosa a substituição da sua gasolina por etanol, seja em mistura na gasolina, seja através do uso de álcool puro em veículos flex. Esse grau de substituição advém da mistura de etanol na gasolina aqui no Brasil, que ocorre na proporção de 27% para a gasolina comum e 25% para a gasolina premium.
mas também pela Frota Flex. Frota Flex que representa hoje já mais de 84% de toda a frota circulante, e aqui a gente demonstra as vendas de veículos flex em verde, que iniciaram em 2003 e passaram a ter uma participação de mercado dominante a partir dessa última década, e daí a construção dessa elevada participação da frota flex. E a mistura de etanol na gasolina também é um exemplo no Brasil, porque desde janeiro de 78 o Brasil adota misturas acima de 20%, que é o sonho de muitas montadoras fora do Brasil, para atingirem níveis de octanagem na gasolina mais elevados, o que permite a construção de motores menores, mais eficientes, com menores emissões. E daí, desde março de 2015, Brasil adotando mistura de 27% em todo o território nacional para gasolina comum e 25% para gasolina premium. Aqueles 47, quando olhados de forma individual nos estados aqui do Brasil, indicam, inclusive, situações extraordinárias, né? A gente vê percentuais muito mais elevados em alguns estados, como é o caso do Mato Grosso, onde esse nível de substituição já está em 70,5%, São Paulo com 64%, Goiás com 64,8%, Minas Gerais com 56,5%, Paraíba com respeitáveis 38,6%, Pernambuco com 38,0% e assim por diante. Por que são números que chamam a atenção? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que é o maior produtor de etanol, ainda está substituindo só 9,9% da sua gasolina com etanol, até porque é o maior consumidor mundial de gasolina, consome praticamente metade da gasolina do mundo e tem esse esforço de produzir combustível localmente, não tem a mesma aptidão que o Brasil para a produção de cana-de-açúcar e depende da conversão de milho para a produção de etanol. Qual que é a importância dos biocombustíveis no contexto global? Na COP23 em Bonn, 19 nações que representam mais de 50% da população do planeta, com a adesão da Agência Internacional de Energia, que é um órgão da OCDE e da IRENA, emitiram uma declaração de visão que diz, resumidamente, o seguinte: para que se consiga limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius, que é o 2 degree scenario, a meta para 2030 é de que a percentagem da bioenergia na demanda mundial de energia precisa dobrar. E a participação dos biocombustíveis de baixo carbono na energia para transporte em terra, mar e ar precisa triplicar. E que isto é possível utilizando práticas sustentáveis e com a adoção de políticas apropriadas. O que isso significa em volume? Significa passar dos atuais 130 bilhões de litros produzidos de biocombustíveis no mundo para 500 bilhões de litros até 2030 e 1,12 trilhão de litros em 2050, para que se consiga atingir os objetivos do Acordo do Clima de Paris. E esses 19 países não são irrelevantes. Trata-se de Estados Unidos, China, Índia, Brasil, vários países da Europa, Canadá, Austrália. Uma declaração emitida pelos governos. E isto revela o senso de urgência que existe em torno desse assunto e em torno de políticas que viabilizem e promovam a expansão de combustíveis, como disse o Ricardo, de alta densidade energética e baixa pegada de carbono. E o que o Brasil fez desde que começou o Proálcool em 1975? Em termos acumulados, o Brasil já substituiu 1/4 das suas reservas de petróleo, incluindo pré-sal, na forma de gasolina substituída por etanol. Etanol renovável, que a cada ano continua substituindo mais gasolina,
porque apenas mantendo as indústrias e as plantações, o que está embutido no custo do combustível, esse processo continua produzindo energia continuadamente, em fluxo. Enquanto que na energia fóssil, que opera em estoque, você precisa continuadamente continuar investindo para fazer novas descobertas, para manter os anos de reserva. O que isso significa em termos econômicos? Ora, quando a gente considera o custo da dívida externa evitada, além do preço da gasolina, que deixou de ser importada, a gente chega numa economia de 626 bilhões de dólares, que é quase o dobro das reservas internacionais do Brasil, que são consideradas a âncora da nossa economia. Isso tudo pelo etanol. Então, tem muita falta de informação a respeito das vantagens físicas, econômicas, ambientais desta opção tecnológica de energia limpa que o Brasil adotou. Como foi dito já aqui pelo João Irineu, pelo Gonçalo, quais seriam os próximos passos lógicos para o Brasil em termos de mobilidade? Tudo indica que esses passos seriam, primeiro, a otimização dos motores de combustão interna, usando combustíveis de alta octanagem, os high octane fuels, depois os híbridos e, posteriormente, a eletrificação com biocombustíveis sustentáveis através das células a combustível, principalmente as de óxido sólido, que, como o Gonçalo disse, nós trouxemos ao Brasil em 2016, trouxemos o protótipo da Nissan, conversamos com os engenheiros lá de Yokohama, no Japão, eles muito graciosamente trouxeram esse protótipo, nós fizemos uma demonstração, levamos a Brasília e foi uma grande revelação. Qual que é a vantagem da eletrificação com etanol? A Nissan, em junho de 2016, emitiu uma declaração dizendo que, com a infraestrutura de distribuição de etanol já existente, o Brasil resolveu o desafio da distribuição de hidrogênio. E é verdade, sem utilizar metais raros, com uma distribuição de etanol, que na verdade é hidrogênio, envelopado de forma prática, segura e econômica, através de mais de 41.700 postos de revenda já instalados. Quanto custa um bico de abastecimento de hidrogênio hoje? É uma quantidade enorme, um investimento enorme, que dificilmente se viabiliza do ponto de vista econômico. Mas a gente já tem essa distribuição de hidrogênio na forma de etanol. E este desafio da infraestrutura para tanto a recarga das baterias quanto a distribuição de hidrogênio, nós já superamos com a distribuição de etanol. Inclusive, o investimento estimado para a construção de um smart grid para recarga de baterias foi estimado pela EPE, aqui no Brasil, como sendo entre 215 e 300 bilhões de dólares. Isso equivale a 2 vezes a economia obtida com a reforma da Previdência. É um volume de recurso enorme, né? E a eletrificação com etanol cria um carro elétrico sem os problemas enfrentados pela bateria, usando exatamente o elevado conteúdo de hidrogênio do etanol. E qual que é a relevância do sistema de distribuição? Tanto a distribuição de etanol hidratado, quanto o etanol anidro, que é adicionado à gasolina. Além disso, também o biodiesel, que é usado no Brasil. A gente precisa admitir que biocombustível é, na verdade, energia solar capturada, armazenada e distribuída de forma eficiente, econômica e segura. Mais do que energia solar, é hidrogênio, capturado por essa extraordinária máquina biológica de conversão de energia solar em biomassa. E até a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, a House of Representatives, na instalação e na conclusão do seu Comitê de Crise Climática, acabou recomendando a adoção do RenovaBio
que foi concebido e aprovado aqui no Brasil, implementado no Brasil, com uma política de Estado para ser adotada nos Estados Unidos. Quais são as vantagens dos biocombustíveis como o etanol? Primeira grande vantagem, uma solução drop-in. Isso é, não requer a construção de uma nova frota ou uma nova infraestrutura. Ela permite implementação e resultados imediatos. É uma tecnologia replicável, não tem nenhuma barreira técnica para implementação. Ela é escalável, ela pode começar pequena e crescer ao longo do tempo, usando as matérias-primas disponíveis, incluindo os resíduos orgânicos para a conversão celulósica em etanol. Ela tem benefícios ambientais e de saúde muito eficazes e já comprovados. Como disse o João Irineu, tem preço acessível para os consumidores, promove empregos e renda local, e a alta octanagem do etanol complementa bem a gasolina e permite o uso de matérias-primas de baixo custo para mistura, com grandes economias para o país, oferecendo sustentabilidade e longevidade para o uso de fontes tradicionais de energia, permitindo às montadoras atender às metas de emissão mais restritivas. O que é que a gente precisa encarar? Aquilo que o Gonçalo e o João Irineu já falaram. Etanol e biometano devem ser entendidos como hidrogênio envelopado na forma de combustíveis práticos, fáceis, seguros, eficientes, econômicos de capturar, armazenar e distribuir. A molécula de etanol tem 3 átomos de hidrogênio para cada carbono. Biometano tem 4 para 1. A gasolina, levando como referência o indolene, tem uma relação média de 1,62 para 1. Então, nas tecnologias que valorizam hidrogênio e que aproveitam o conteúdo de hidrogênio da energia, o etanol, na verdade, vale quase que o dobro da gasolina. Então, é por isso que a gente entende que, sim, nós estamos caminhando em direção à era do hidrogênio. E o Brasil talvez seja o país que esteja mais à frente desse movimento em direção à era do hidrogênio. Porque não se trata do hidrogênio produzido a partir de eólica e solar, que pode sim ser utilizado para grandes projetos industriais, para a produção de amônia verde, gusa verde, mas que, para efeitos de distribuição espacial, precisa ser armazenado e distribuído em tanques de alta pressão, de 500 a 900 bar, caros e arriscados, de titânio. Na verdade, para transporte, a gente dispõe do hidrogênio, representado por combustíveis líquidos de alta densidade energética, baixa pegada de carbono, produzidos de forma eficiente e sustentável, que se aplicam não só para o transporte em ar, mas também para o transporte marítimo e, através dos SAFs, os combustíveis sustentáveis de aviação, para transporte em ar. Trata-se, portanto, dos biocombustíveis como o etanol, o biogás e o biometano, que, usados de forma complementar, vão dar longevidade e sustentabilidade ambiental para o uso das nossas reservas de combustíveis tradicionais de forma econômica e acessível para o consumidor. E é esta informação que precisa ser levada para o consumidor. Porque hoje, embora a gente tenha 84% da frota flex, só uma pequena parcela desses proprietários utiliza etanol. Muitos deles, através de uma pesquisa que nós realizamos no início desse ano, indicou, desconhecem a possibilidade do seu carro flex usar etanol. Muitos deles nem sabem que etanol é limpo e renovável. Muitos proprietários de veículos acreditam que energia limpa e renovável é só energia eólica e solar. Eles não sabem que o etanol é neutro em emissão de carbono. Então, nós temos um ouro, nós temos um diamante distribuído já nos postos de abastecimento de combustíveis na forma de distribuição de etanol puro e misturado à gasolina, e isto precisa ser melhor valorizado. Basicamente, porque
é exatamente esta energia toda que está resultando em menores emissões veiculares, em menores emissões de carbono e maiores eficiências, todas elas produzidas aqui no Brasil de forma certificada, com garantia de desmatamento zero, através da regulamentação do RenovaBio, que é o maior programa de descarbonização em transportes do mundo. Para se ter uma ideia, o RenovaBio, em 10 anos, estará promovendo uma descarbonização de 718 milhões de toneladas de CO2 equivalente. 718. A Tesla, nos últimos 11 anos, logrou, através dos seus veículos elétricos à bateria, promover uma redução de 3,7 milhões de toneladas. Então, trata-se de uma comparação de 3,7 contra 718 milhões certificados dentro do RenovaBio. Então, muito obrigado, é isso que eu queria tratar, e cumprimento a todos aí pela realização e pelo conteúdo que foi compartilhado. Muito obrigado. Queria contar com a palavra animadora, com a perspectiva de futuro, com a prospecção do Dr. Plínio Nastari, que nos traz para empresários que hoje, falando bem francamente, devemos reconhecer, empresários que estão comercializando o seu produto 70 centavos abaixo do custo de produção. Alguém pode dizer, é do jogo. É do jogo. A realidade é essa. 70 centavos, pelo menos, talvez até R$1 abaixo do custo de produção. E as palavras do Dr. Plínio são muito animadoras, assim como João Irineu Gonçalo, professor Gonçalo Pereira, Dr. Ricardo Abreu, que trazem uma compreensão sobre a longevidade dessa indústria, a perspectiva, certo? A salvação de vidas. Eu digo que etanol é saúde, etanol é vida. E nós estamos vivendo, talvez agora, um novo ciclo de pandemia. O início de uma perspectiva, mas quero lembrar que essa indústria foi a primeira a ter um protocolo com os seus trabalhadores, não é, doutor Marlene? E essa indústria é também a campeã, e não poderia deixar de ser diferente, em doações, não é, doutor João? Foram mais de 300 mil litros e continua acontecendo as doações do álcool 70. Então, nós estamos diante de uma indústria que é a indústria mais antiga no país, mas é também, hoje, a que tem uma perspectiva de futuro, de contribuição para a sociedade. E eu não vou me estender para que a gente possa passar para o nosso coquetel, mas quero contar para vocês e fazer uma pequena homenagem para um jornalista. Esse nosso encontro é um encontro de aproximação, né? Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de conviver, se colocar um pouquinho no lugar também das usinas, dos usineiros, e, enfim, e compreender por que a gente tem essa paixão, sabe? Esse propósito de vida, de que a gente gostaria que vocês soubessem que o etanol existe para salvar vidas, para reduzir, vamos dizer assim, o quanto é. E quando a gente vê, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde há muito tempo esclarecendo sobre o quanto o particulado é nocivo para a saúde humana, nós observamos, doutor Eduardo, uma imensa campanha de desinformação. Uma campanha de desinformação que agora na COP está sendo mostrada. Essa campanha de desinformação que coloca em dúvida, existe mesmo aquecimento global?
será que é mesmo uma influência humana nessa mudança? Será que realmente estão medindo? E 40% dos brasileiros, diz a pesquisa lançada nessa terça-feira e publicada, Laerte, por um colega de vocês no UOL, certo? Mostrando que 40% dos brasileiros acreditam que o diesel e a gasolina representam energia limpa. Então, essa desinformação cultivada ao longo do tempo faz com que a gente tenha, na verdade, gerações que vão iniciando no consumo, certo? Totalmente o posto é do quê? Ah, o etanol vem do posto? Ah, se o etanol vem do posto, o etanol deve ser igual. Não. Nós temos levado escolas para conhecer plantios de cana. Escolas para conhecer áreas de preservação permanente, doutor Marlene. Qualquer dia nós vamos lá no Monte Alegre. As crianças ficam encantadas de ver e de entender. Ah, quer dizer que existe fotossíntese de verdade? Quer dizer que é a cana que captura a energia do sol? Isso eu estou me referindo a alunos de 8º ano do ensino fundamental, 9º ano, 1º, 2º ano do colégio. Essa atitude precisa, vamos dizer assim, essa campanha de desinformação, eu até convido vocês, perdoe, eu não consigo me lembrar agora o nome do colega de vocês, mas eu tenho aqui, e não quero, vamos dizer assim, prolongar, mas está no UOL de terça-feira. Brasileiro acredita, 40% dos brasileiros acreditam que o diesel e a gasolina são energia limpa. E eu peço a ajuda de vocês. Essa é uma ajuda, é uma campanha que tem que ser de todos nós. Essa transição energética ela não acontecerá se ela não for abraçada por todos nós. Não é mesmo? Então, é preciso que a gente agora... A gente não pode estar assistindo uma COP como essa e achar que não vai acontecer nada. Depende de nós. Larissa, e todos, né? Conto com vocês. É preciso que a gente olhe para essa urgência, para a razão de existir do etanol, para a razão de existir dessa conversa. Sabe? O porquê que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje... As flores estão aqui, enfim, vocês estão aqui e tudo mais, porque nós temos uma responsabilidade. Essa nossa responsabilidade é para com toda a população. Então, eu agradeço muitíssimo e vamos passar ao nosso coquetel. Passo a palavra aqui para o Dr. Giovan para as despedidas e agradecendo desde já a Deilton mais uma vez. Ok, pessoal. Então, até a mim, que sou do setor, me surpreende dos potenciais, das coisas que a gente, ao tomar conhecimento aí, doutor Plínio, com tanta propriedade, é um dos nossos grandes formuladores e um dos criadores do etanol no Brasil. E a visão do pessoal da Fiat aí, por exemplo, apostando. Esse negócio da célula de combustível é uma coisa que salvará o etanol. É a mobilidade sustentável, efetivamente. Então, vê a quantidade de coisa que a gente precisa informar a sociedade, que é o nosso cliente, que é o nosso grande parceiro. Então, em eventos desses, a gente tem que aumentar, né, na verdade, para a gente poder trocar ideias, desmistificar, quebrar conceitos errados que tem. Né? Então, por trás do negócio do etanol, que parece ser a solução limpa e sustentável do Brasil, sem nenhuma dúvida, né, corroborada por tanta ciência, de 3 pessoas de alta capacidade que falaram sobre isso. No Brasil, a célula de combustível para usar o etanol é a melhor solução limpa, social e econômica para o elétrico. Então, isso é uma coisa engalopada, como ele está dizendo aí, com tanta propriedade. Né? Você vê que a molécula do álcool ela é uma bateria de hidrogênio. E hoje... Não. Então, eu acho que, por exemplo, né,
Eu digo assim, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, sabe, Eduardo? A gente não sabe também, isso no bate-papo assim, o ciclo Otto, que é o combustível líquido, veio do álcool. A gente começou a andar de carro e os motores, não existia petróleo na época. Então, o ciclo Otto começou baseado no álcool. E hoje a gente tá chegando à comprovação que a saída da gente do futuro é voltar para o álcool. E a gente tem já o Brasil tem a grata satisfação de ter a melhor matriz limpa de combustível. Então, pessoal, esse bate-papo, né, isso que nós somos, que cremos e é o que fazemos, na verdade. E as fábricas de açúcar, que foi a primeira grande fábrica do Brasil, 1600 e alguma coisa, estou até lendo um livro agora, A Guerra dos Mascates, 1711, depois de expulsar os holandeses daqui, na verdade, essa confusão que se criou no Brasil, na verdade, a produção do nosso setor sucroenergético, tão antigo e tão moderno e tão atualizado, é contemporâneo total. Hoje as tecnologias que nós usamos aqui, como eu estou assim, colocando, a consciência da sustentabilidade, das áreas de preservação, as usinas da Paraíba detêm a maior quantidade de reserva de biomas de Mata Atlântica da Paraíba. Isso do Rio Grande do Norte, tudo registrado em cartório, como acervo. Então, eu agradeço a presença de todos. Essa conversa é uma conversa que a gente vai estar disponível para quem tiver dúvida. Obrigado aqui, essa belíssima ideia de fazer as coisas de uma forma com carinho, amor e diferente, que é isso que a gente precisa fazer. E é isso que nós somos, né? Trabalhamos muito e temos uma solução da mobilidade sustentável, contemporânea, com a produção de etanol. A gente não pode deixar que, na verdade, a lógica seja só que, por causa de 10 centavos, você abasteça seu carro com gasolina, porque o mal que está sendo provocado para a sociedade é brutal. Os carros a álcool que pararam na evolução da eficiência do motor, hoje a gente vê com muita crença que eles voltarão. Não é mais aquele 70%, vai ser 80%, depois vai ter 85%. E ao você abastecer com essa maravilha, você está limpando o planeta, gerando emprego e fazendo uma coisa efetivamente contemporânea e pensando na sustentação da sociedade, que é o que interessa. Então, obrigado a todos, um privilégio estar aqui com vocês e vamos ao coquetel do Dr. Edmundo para Providência. Bom, eu não ia falar, mas já que Edmundo me provocou, é só para dar um depoimento de um ignorante, viu? Eu tomei uma aula aqui hoje, fico muito agradecido de ter percebido tudo isso, entendido que, de fato, há um preconceito histórico, acredito, com o setor e que não é justo com a realidade atual do setor. Acho que, de fato, os jornalistas vão sair daqui também com um pensamento diferente. Eu fiz aqui uma breve confissão aqui. Recentemente eu comprei um carro 100% elétrico para minha esposa e eu disse a ele, talvez se eu tivesse participado disso aqui 2 meses antes eu não tivesse feito. De verdade, obrigado.